no coração de uma floresta densa e silenciosa, onde o vento sussurra segredos entre as árvores antigas. Há uma construção abandonada, um sanatório esquecido pelo tempo, onde outrora médicos e pacientes lutavam contra doenças implacáveis. Hoje apenas os ecos do passado permanecem, sussurrando histórias sombrias para aqueles que ousam escutar. Capítulo 1. A origem do sanatório. O Sanatório Santa Helena foi inaugurado em 1923 para tratar pacientes acometidos pela tuberculose. Construído em um local isolado, a intenção era afastar os doentes da cidade, impedindo a propagação da doença. Os primeiros anos foram marcados por esperança e progresso, com médicos inovando em tratamentos e pacientes sonhando com a cura. No entanto, o sanatório logo se tornou um lugar de dor e desespero. Os métodos experimentais, muitas vezes brutais, deixavam marcas irreversíveis. Os relatos históricos mencionam procedimentos como pneumotórax artificial e lobotomias, que eram comuns na época. Muitos pacientes nunca saíram de lá vivos. Capítulo 2. A sombra da guerra. Com a Segunda Guerra Mundial, o sanatório passou a ser usado para tratar soldados feridos. Os corredores, antes preenchidos por tosses e lamentos, se tornaram um hospital improvisado, onde amputações e cirurgias de emergência aconteciam sem anestesia adequada. Médicos sobrecarregados faziam o que podiam, mas a morte era uma presença constante. Há registros de que, nesse período, experimentos secretos foram conduzidos em alguns pacientes. Documentos encontrados décadas depois indicam testes com substâncias químicas e radiação, financiados por agências governamentais. Muitos dos que participaram desses experimentos desapareceram sem deixar vestígios. Capítulo 3. O declínio e o fechamento. Após o fim da guerra, o sanatório entrou em decadência. Com os avanços na medicina e a descoberta da penicilina, os hospitais convencionais passaram a tratar a tuberculose com mais eficiência. O número de pacientes diminuiu drasticamente e, em 1967, o Sanatório Santa Helena foi oficialmente fechado. Porém, algo estranho aconteceu nos últimos dias de funcionamento. Funcionários relataram portas que se trancavam sozinhas, equipamentos médicos que ligavam sem explicação e vozes, sussurradas pelos corredores vazios. Uma enfermeira desapareceu misteriosamente durante seu turno noturno e seu corpo nunca foi encontrado. Capítulo 4. O silêncio assombrado. Com o fechamento, o prédio foi abandonado e rapidamente se tornou um alvo para vândalos e curiosos. Relatos de aparições começaram a surgir. Visitantes diziam ouvir gritos abafados, ver sombras se movendo nos corredores e sentir uma presença observando-os. Grupos de pesquisadores paranormais investigaram o local ao longo dos anos. Em uma dessas expedições, em 1994, câmeras captaram o que parecia ser a silhueta de um homem em uma das janelas do terceiro andar. O problema? Todas as entradas estavam trancadas e não havia ninguém dentro. Os relatos mais perturbadores vêm daqueles que entraram no sanatório durante a madrugada. Alguns afirmam sentir uma pressão no peito, como se alguém estivesse os segurando. Outros relataram ouvir seus próprios nomes sussurrados por vozes, que não pertenciam a ninguém ali presente. Capítulo 5. O mistério do subsolo. A parte mais enigmática do sanatório sempre foi seu subsolo. Durante seu funcionamento, dizia-se que ali eram mantidos os pacientes considerados perigosos ou incuráveis. Testemunhas afirmam que um túnel subterrâneo conectava o sanatório a uma casa abandonada na floresta, usada para práticas ainda mais obscuras. Em 2011, um grupo de exploradores urbanos conseguiu entrar no subsolo e encontrou marcas estranhas nas paredes, semelhantes a símbolos esculpidos à força. Uma das fotos tiradas naquela noite mostra uma sombra alta no fundo do corredor. O fotógrafo jurou que estavam sozinhos. Capítulo 6. Os diários perdidos. Em 1983, um grupo de historiadores investigava os arquivos de hospitais abandonados quando encontrou documentos que mencionavam o Sanatório Santa Helena. Entre eles estavam páginas de diários escritos por médicos e enfermeiros que trabalhavam no local.
Os relatos descrevem o sofrimento dos pacientes e as práticas controversas adotadas no sanatório. No entanto, um dos diários, pertencente ao Dr. Elias Mendes, continha algo ainda mais perturbador: menções a presenças invisíveis e sussurros nos corredores. Ele afirmava que pacientes ouviam vozes que os levavam à loucura e que alguns funcionários começaram a relatar as mesmas alucinações. O diário terminava abruptamente com uma anotação alarmante: "Eles estão aqui. Não sei mais quem está vivo e quem não está. O sanatório está podre. Se alguém encontrar isso, vá embora. Nunca volte." Dr. Elias desapareceu poucos dias depois dessa anotação e seu corpo jamais foi encontrado. Capítulo 7. A Noite das Crianças Desaparecidas. Em 1972, 5 anos após o fechamento do sanatório, um grupo de crianças da região decidiu explorar o prédio abandonado. Na época, o local era considerado apenas um velho hospital decadente, e poucos acreditavam nos rumores sobre sua assombração. 6 crianças entraram no sanatório naquela noite. Apenas uma voltou. O garoto que sobreviveu foi encontrado vagando pela estrada, desorientado e em choque. Ele não conseguia explicar o que havia acontecido, apenas repetia a mesma frase: "Eles não deixaram a gente sair." As buscas pelos outros 5 nunca deram resultado. O caso foi arquivado, mas até hoje, moradores locais afirmam que em noites silenciosas é possível ouvir o riso de crianças vindo do sanatório. Capítulo 8. As filmagens malditas. No início dos anos 2000, uma produtora independente decidiu gravar um documentário sobre o sanatório Santa Helena. Durante as filmagens, a equipe enfrentou eventos inexplicáveis. Equipamentos falhavam sem motivo. Microfones captavam ruídos estranhos e, em uma das gravações, uma voz baixa dizia claramente: "Você não deveria estar aqui." O projeto foi abandonado após o diretor, Marcos Ferreira, sofrer um colapso nervoso. Ele alegava ver sombras e ouvir vozes mesmo fora do sanatório. 3 meses depois, foi encontrado morto em seu apartamento, com expressões de pavor no rosto. A causa da morte nunca foi determinada. As filmagens do documentário jamais foram lançadas. Capítulo 9. O Ritual da Floresta. Moradores antigos da região contam histórias sobre uma seita misteriosa que usava o sanatório para rituais sombrios. Antes mesmo da construção do hospital, acreditava-se que o local era amaldiçoado, pois tribos indígenas evitavam aquela parte da floresta. Em 2017, um grupo de exploradores urbanos encontrou uma clareira próxima ao sanatório, onde velas derretidas e símbolos desenhados no chão indicavam atividade recente. Analisando relatos de antigas lendas locais, descobriu-se que algumas pessoas acreditam que o sanatório foi construído sobre um ponto de cruzamento entre este mundo e algo muito mais sombrio. Testemunhas afirmam que durante algumas noites é possível ver tochas acesas na floresta e ouvir cânticos em uma língua desconhecida. Capítulo 10. O Último Aviso. Em 2021, um investigador paranormal chamado Daniel Vasquez decidiu passar uma noite inteira no sanatório, gravando tudo ao vivo. Durante as primeiras horas nada aconteceu, mas por volta das 3 da madrugada, os espectadores de sua transmissão ao vivo começaram a notar algo estranho. Figuras sombrias apareciam nos cantos escuros do prédio. Daniel continuou explorando até encontrar o porão, onde ouviu passos pesados atrás dele. Sua última imagem captada foi de uma porta se fechando sozinha, antes de sua câmera cair no chão. Ele nunca mais foi visto. As autoridades investigaram o desaparecimento, mas não encontraram sinais de crime. Apenas um detalhe perturbador chamou a atenção. A câmera de Daniel foi encontrada gravando, com uma última mensagem de áudio registrada. Uma voz baixa e gutural dizia apenas uma coisa: "Você foi avisado." Capítulo 11. O médico que nunca partiu. Entre os muitos relatos sobre o sanatório Santa Helena, um nome surge repetidamente: Dr. Elias Mendes. Seu diário, encontrado em 1983, continha evidências de que algo além da compreensão humana assombrava o hospital.
Mas e se o Dr. Mendes nunca tivesse deixado o sanatório? Em 2004, um grupo de exploradores urbanos capturou imagens no terceiro andar do prédio. Em uma delas, uma figura vestindo um jaleco branco aparece no final do corredor. A imagem foi analisada por especialistas que não encontraram indícios de manipulação. O mais assustador, a figura parecia idêntica a fotos antigas do Dr. Mendes. Moradores próximos afirmam que, em noites de lua cheia, é possível ver um homem de branco observando da janela do terceiro andar. Ele nunca se move, nunca desaparece, apenas observa. Capítulo 12. As vozes na frequência perdida. Em 2012, um pesquisador de fenômenos paranormais decidiu testar algo diferente. Ele levou um rádio de ondas curtas para o sanatório, tentando captar sons incomuns. Durante horas, tudo o que ouviu foram estática e interferências, até que de repente uma voz surgiu. Era baixa, distorcida, quase imperceptível, mas dizia algo repetidamente. Vocês precisam sair. Vocês precisam sair. O pesquisador, intrigado, continuou a gravação. Alguns minutos depois, o rádio emitiu um ruído agudo e então silêncio absoluto. Quando a gravação foi analisada em laboratório, uma descoberta perturbadora foi feita. Entre os ruídos e a estática, havia outra voz, uma que sussurrava em um tom quase inaudível. Ele ainda está aqui. Capítulo 13. O corredor que nunca termina. Em 2017, um youtuber especializado em exploração urbana decidiu desafiar as lendas do Sanatório Santa Helena. Ele entrou no prédio sozinho, munido apenas de uma lanterna e uma câmera. Enquanto explorava os corredores escuros, algo estranho aconteceu. Ele notou que, não importa o quanto andasse, parecia nunca sair do mesmo corredor. As portas eram idênticas. O chão rangia da mesma maneira. Era como se estivesse preso em um loop infinito. Após quase uma hora, tentando encontrar uma saída, sua câmera registrou algo aterrador. Uma sombra passou ao fundo e uma porta que antes estava fechada se abriu sozinha. O vídeo foi interrompido abruptamente e, quando o youtuber reapareceu online dias depois, recusou-se a falar sobre o que havia acontecido. Ele nunca mais voltou a explorar locais abandonados. Capítulo 14. O símbolo da morte. Durante a investigação de 2020, arqueólogos descobriram que o terreno onde o sanatório foi construído tem uma história muito mais antiga do que se imaginava. Séculos antes, tribos indígenas evitavam aquela área, alegando que ela era um portal para o outro lado. Ao estudarem o subsolo, os arqueólogos encontraram símbolos esculpidos nas pedras, marcas idênticas às vistas nos túneis subterrâneos do sanatório. Os símbolos foram analisados por especialistas em línguas antigas, que identificaram uma possível tradução: lugar dos que nunca descansam. Capítulo 15. O paciente sem nome. Os arquivos do sanatório registram um caso peculiar de 1946. Um homem foi admitido sem documentos, sem identidade, sem registros anteriores. Ele foi chamado apenas de Paciente Zero. O mais estranho é que ele nunca falava, nunca comia na frente dos enfermeiros e nunca dormia. Os médicos relatavam que, à noite, ele ficava sentado na cama, olhando fixamente para a porta. Nenhuma tentativa de comunicação funcionava. Então, em uma manhã, ele desapareceu. Seu quarto estava intacto. A porta estava trancada por dentro. Não havia saídas. No lugar onde ele dormia, havia apenas uma anotação rabiscada na parede. Eu já estava aqui antes de vocês. Capítulo 16. O chamado do subsolo. Em 2023, um grupo de investigadores paranormais recebeu um e-mail anônimo com um convite perturbador. O subsolo do Sanatório Santa Helena guarda algo que ninguém viu. Vocês querem a verdade? Venham à meia-noite. A equipe aceitou o desafio. Ao chegarem lá, começaram a captar sinais estranhos nos medidores de campo eletromagnético. Sons de passos ecoavam, mesmo que estivessem sozinhos. Mas o mais aterrorizante aconteceu quando um deles tocou uma das paredes do subsolo. Um grito estridente ecoou pelo ambiente, como se dezenas de vozes clamassem ao mesmo tempo. A transmissão foi interrompida e os investigadores saíram às pressas.
Até hoje, nenhum deles voltou a falar sobre aquela noite. Capítulo 17. O cemitério esquecido. Pesquisas revelaram que, ao lado do sanatório, havia um cemitério improvisado para os pacientes que não tinham família para reclamá-los. Com o fechamento do hospital, esses túmulos foram esquecidos, cobertos pela floresta. Em 2019, uma equipe de arqueólogos encontrou ossadas enterradas de forma incomum. Alguns esqueletos estavam com os braços cruzados sobre o peito, um sinal ritualístico comum em práticas antigas de exorcismo. Quem enterrou aqueles corpos sabia que algo precisava ser contido. O problema, muitos túmulos estavam vazios. Capítulo 18. As últimas transmissões. Em 2024, um novo grupo de investigadores decidiu documentar sua visita ao Sanatório Santa Helena ao vivo para milhares de espectadores. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal, mas de repente, a câmera começou a falhar. Ruídos de estática tomaram conta da transmissão, seguidos por um único sussurro que ecoou pelos fones de todos que assistiam. Vocês foram avisados. A transmissão caiu abruptamente. Os investigadores não foram encontrados no local. Seus celulares estavam no chão, com os vídeos apagados. A única coisa deixada para trás foi uma última mensagem no chat da live, enviada por uma conta desconhecida. O Sanatório Santa Helena ainda tem segredos, mas alguns não devem ser descobertos. Capítulo 19. O último paciente. Em 1967, quando o Sanatório Santa Helena foi fechado, apenas um paciente permaneceu internado. Seu nome era Albert Raines, um homem que não tinha parentes conhecidos e que, segundo registros médicos, sofria de um transtorno grave de alucinação. Os enfermeiros que trabalhavam nos últimos dias do hospital relatavam que Albert nunca dormia. Ele passava horas encarando a parede, murmurando palavras sem sentido. No último dia de funcionamento, ele disse sua única frase coerente: "Eles não querem que eu vá. Eles querem que eu fique para sempre." Quando os oficiais de saúde vieram esvaziar o prédio, Albert simplesmente desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, e o quarto onde ele ficou internado permanece intacto até hoje. Capítulo 20. O relógio parado. Entre os objetos recuperados do sanatório, havia um relógio de parede que foi levado para um museu local. O curioso é que, mesmo após décadas sem manutenção, ele sempre parava no mesmo horário, 3h33 da manhã. Em uma noite de monitoramento, câmeras de segurança registraram algo estranho. Exatamente às 3h33, o relógio girou sozinho, como se alguém o estivesse ajustando. Em seguida, uma sombra passou rapidamente diante da câmera e o vídeo foi interrompido. Os funcionários do museu se recusam a tocar no relógio desde então. Capítulo 21. A porta lacrada. Em uma das reformas abandonadas do sanatório, trabalhadores encontraram uma porta lacrada no porão, escondida por camadas de concreto. Intrigados, tentaram abri-la, mas, antes que pudessem quebrar a barreira, ouviram um som do outro lado, batidas rítmicas e fracas. O trabalho foi imediatamente interrompido e a entrada foi selada novamente. A equipe de engenharia recusou-se a retornar, afirmando que o local estava contaminado por algo que não podia ser explicado. Até hoje, ninguém sabe o que havia do outro lado da porta. Capítulo 21. A porta lacrada. Em uma das reformas abandonadas do sanatório, trabalhadores encontraram uma porta lacrada no porão, escondida por camadas de concreto. Intrigados, tentaram abri-la, mas, antes que pudessem quebrar a barreira, ouviram um som do outro lado, batidas rítmicas e fracas. O trabalho foi imediatamente interrompido e a entrada foi selada novamente. A equipe de engenharia recusou-se a retornar, afirmando que o local estava contaminado por algo que não podia ser explicado. Até hoje, ninguém sabe o que havia do outro lado da porta. Capítulo 22. O diário esquecido. Em 1987, um grupo de exploradores encontrou um diário no sótão do sanatório. As páginas estavam amareladas e a tinta quase ilegível, mas uma frase se destacava, repetida diversas vezes. "Eles me observam. Eles nunca piscam." As últimas páginas estavam rabiscadas de forma frenética,
como se o autor estivesse desesperado. O diário terminava abruptamente com uma única palavra, escrita com força o suficiente para rasgar o papel. Cora. O autor do diário nunca foi identificado. Capítulo 23. O médico fantasma. Funcionários do hospital relataram por anos a presença de um médico que ninguém reconhecia. Ele usava um jaleco antigo e circulava pelos corredores, sempre de cabeça baixa. Quando perguntavam sobre ele, ninguém sabia dizer quem era. Pesquisadores analisaram registros antigos e descobriram que um médico com essa descrição, chamado Dr. Alistair Vaughan, havia trabalhado ali em 1942. O problema? Ele foi declarado morto dentro do próprio hospital depois de um acidente no laboratório. Então quem estava vagando pelos corredores anos depois? Capítulo 24. O chamado dos números. Em 2015, uma equipe de caça-fantasmas visitou o sanatório e usou equipamentos para captar sinais de rádio. Em um determinado momento, uma sequência de números começou a ser repetida na transmissão 4719. Intrigados, os investigadores buscaram nos arquivos do hospital e descobriram que essa era a numeração de um quarto do sanatório. O quarto 419 havia sido selado depois que um paciente tirou a própria vida ali, dentro em 1954. Quando os pesquisadores tentaram acessar o local, encontraram a porta bloqueada e, de repente, ouviram um suspiro profundo vindo do outro lado. Capítulo 25. A criança perdida. Moradores próximos ao sanatório relataram ver, durante a noite, a figura de uma criança correndo nos arredores do prédio. Ela parecia chamar por alguém, mas sempre desaparecia ao ser observada de perto. Registros hospitalares indicam que, nos anos 30, uma menina chamada Eleanor foi levada ao sanatório com sintomas desconhecidos. Ela faleceu misteriosamente e a causa da morte nunca foi registrada. Seria Eleanor quem ainda vaga pelo sanatório, procurando por algo que nunca encontrou? Capítulo 26. As pegadas no teto. Em 2022, um grupo de aventureiros urbanos conseguiu entrar no sanatório para explorar o local. Durante a visita, um deles apontou a lanterna para o teto e congelou de medo. Havia pegadas humanas no teto, como se alguém tivesse andado de cabeça para baixo. Assustados, o grupo fugiu e nunca mais retornou. Quando analisaram as fotos tiradas no local, perceberam algo ainda mais assustador. Em uma delas, uma sombra distorcida aparecia ao lado de um dos exploradores. Mas no momento da foto, não havia ninguém ali. Capítulo 27. O espelho da verdade. Na ala psiquiátrica do sanatório, existia um espelho antigo, usado para sessões terapêuticas. Ele foi deixado para trás, após o fechamento do hospital, e dizem que quem se olha nele vê algo que não deveria estar ali. Em 2018, um fotógrafo conseguiu entrar no sanatório e tirou uma foto do espelho. Quando revelou a imagem, percebeu que havia alguém olhando de volta para ele, mas o lugar estava vazio. Ele tentou apagar a foto, mas, estranhamente, o arquivo sempre reaparecia em seu computador, como se recusasse a ser deletado. Capítulo 28. O chamado final. Dizem que o Sanatório St. Helena tem um segredo que nunca foi descoberto. Aqueles que tentaram investigar profundamente ou desapareceram ou se recusaram a falar sobre o que encontraram. Mas uma coisa é certa: o sanatório não está vazio. Ele nunca esteve. Seus corredores ainda sussurram. Suas janelas ainda observam. E em algum lugar dentro dele, algo ainda aguarda. Talvez esperando pelo próximo visitante.